Esse corte é patrocinado pela KTO e você ganha até R$ 100 de bônus utilizando o nosso cupom FBUTECO. Link aqui na descrição. Foi essa chegada sua, né, ESPN? Você estava contando aqui em off pra gente. Que era o seu sonho, pô, trabalhar lá. A gente até relembrou o episódio do dia que você foi no Linha de Passe. Isso. Fez uma pergunta pro Trajano e tal. Como é que foi a chegada nessa nova ESPN, digamos assim? Não é mais aquela do Trajano, mas é a marca ESPN. Não é aquela do Trajano, mas eu não trabalhei naquela do Trajano. Então essa é a minha ESPN. Né? Então, assim, para quem viveu a ESPN do Trajano, a ESPN do Palomino, a ESPN hoje, que é com outra gestão, talvez essa pessoa sinta as diferenças. Eu não vivi aquelas, né? Eu assistia apenas, né? Então essa é a minha ESPN. E eu gosto muito, assim, sou muito feliz, sou amarradão, assim. Eu, quando moleque, eu era um fã de esporte muito maníaco. Na época não tinha rede social, na época tinha e-mail. E um belo dia, assistindo um bate-bola qualquer, o Calçade, que sempre foi um cara que eu admirei demais, o Calçade divulgou o e-mail dele no programa. Aí eu tinha 15 anos. Tá, vou mandar. Mandei. Pá, Calçade, olá Calçade, que é Gustavo Zupac, tal, sonho em ser jornalista, pô, tal. Aí o Calçade respondeu, super gente boa, é isso aí, vai atrás dos seus sonhos, tal. Todo ano eu mandava e-mail pra ele, todo ano, com 16, com 17, com 18, ô Calçade, entrei na faculdade, se tiver alguma vaga de estágio aí, ia assistir palestra, ele sempre foi uma grande referência pra mim. E aí as coisas foram, comecei a trabalhar e beleza, a vida tocou. Até que em 2019, a ESPN promoveu uma reformulação grande, né? Foi logo depois da saída de gente muito importante, tipo Arnaldo Ribeiro, Eduardo Tironi, o Juca Kfouri, o Rafa, imagina. Canalha. João Carlos O João Canalha saiu um pouco antes, acho que foi no mesmo. O Rafael Oliveira, imagina. Sim. E aí saiu muita gente, eles foram repor. E aí me chamaram. Eu tava no cinema assistindo um filme do Tarantino. Quando eu recebi, era uma vez em Hollywood, um sábado. Quando eu recebi uma mensagem da pessoa da ESPN, falou: aqui é o fulano de tal da ESPN e tal. A gente queria te chamar pra conversar. Você topa bater um papo? Eu tava no esporte interativo. Topa. Aí eu fui conversar. Me fizeram uma proposta. Era uma proposta. Era uma situação contratual diferente, porque no esporte interativo eu tinha contrato fixo, e para a ESPN, a vaga que tinha aberto era para ter um contrato chamado variável, eu ganharia por participação, né? E o curioso, essa história é muito curiosa, porque assim, isso foi em setembro, o meu contrato com o esporte interativo acabaria em dezembro. Na mesma semana, aí é a lei de Murphy, a mesma semana que a ESPN me chamou para conversar, eu recebi uma proposta de renovação do esporte interativo. Putz. Aí eu falei, puxa, eu tenho em uma mão aqui, eu tenho um lugar que eu adoro trabalhar. Uma coisa certa, né? Uma coisa certa, um contrato de 2 anos, salário fixo. É um lugar que eu tinha as minhas questões, que eu acho que eu poderia fazer outras coisas. Eu acho que isso acontece com todo mundo, mas era um lugar que eu gostava de trabalhar, eu estava feliz lá, com um contrato fixo. E do outro lado era a chance que eu sempre esperei na minha vida, o meu sonho de adolescente, com uma situação que não era fixa, com a fusão que ia acontecer. Não sabia exatamente quando, já era fusão, mas não sabia quando que ia fundir de fato as duas emissoras. Aí eu falei, e agora? Na mesma semana. Aí eu pensei, eu falei, cara, talvez eu não tenha outra chance como essa. Eu tô esperando essa chance a minha vida inteira. E aí eu fui. Teve gente do esporte interativo que falou, cara, cuidado, vai ter a fusão, você vai ser contrato variável, na hora que fundir vai ser muito mais fácil cortar vocês do que quem tem contrato fixo. Eu falei, eu sei de tudo isso, cara, mas é a chance que eu esperei e eu vou correr atrás do meu sonho. E aí eu fui. E aí eu cheguei lá, e aí, sabe, no meu segundo, terceiro dia eu tava fazendo programa com o Calçade no estúdio. Ele sempre conta essa história para estudantes que procuram ele, uma história que eu sempre gosto de contar também. Como um molequinho de 15 anos, isso foi em 2019, aos 35, então 20 anos depois, eu cheguei lá, assim. E foi muito bem recebido, era um momento de mudança na casa. Teve um pouco não de resistência, mas algumas mensagens que eu recebia de rede social, e a coisa não era exatamente nesse motivo, porque, assim, eu não entrei no lugar de ninguém, né? Mas era um espaço que antigamente eu estava fazendo um programa que o Rafa poderia estar fazendo. E o Rafa é uma referência, né? Enfim, o Rafa deixou muita gente órfã. Né? Aquela galera foi, pelo menos nas redes sociais, foi a ausência que mais pegou. Então, pô, a ESPN trocou o Rafa por esse cara. E as outras pessoas que entraram junto comigo, Pedro Ivo, Rafael Prates, acho que o Vitor Birner também veio na mesma leva, receberam essa mensagem também. E a galera tava triste porque um cara como o Rafa tinha saído, né? Mas eu fui muito bem recebido. É um lugar que eu amo trabalhar. Gente que eu admiro muito, gente que eu gosto muito, gente que eu conheci. Então foi muito rápida a adaptação para mim também. Eu me senti muito rapidamente em casa.
E, pô, tô vivendo o sonho, assim. E agora, você queria cortar? Agora é a primeira final que você vai fazer trabalhando na ESPN, a Conference League? Amanhã eu faço, né? Amanhã tem Fiorentina e West Ham. Primeira final? Primeira final, cara. Primeira final. É isso. Fiz. Não é o primeiro jogo de título, porque eu comentei a derrota do Arsenal pro Nottingham Forest, que deu por antecipação o título ao Manchester City, Nossa, né? E salvou o Nottingham Forest. triste, E Arsenal. triste. Tá mal, né? Mas vai ser a primeira final. Final de Conference League. Eu e o Luiz Carlos Lago, amanhã, quarta-feira, 4 da tarde. Fiorentina e West Ham vai ser um jogo bem massa.